Vou aguardar o Fábio entrar aqui, aí daqui a pouquinho a gente começa. Saudações, Salve! E aí? tudo Tudo bom, meu bem? cara? E aí? Tudo jóia. Estamos aqui uns minutos adiantados, esperando aqui para começar. Que legal que deu certo, hein? Finalmente vamos ter aqui uma live no Brasil, país de 4 anos depois da gente. Chegamos atrasados, mas chegamos num bom momento, né? Pois é, cara, pois é. 4 anos depois de iniciado ali aquele, quem diria onde que ia dar o Brasil País Digital, agora a gente está aí inaugurando da galera. É isso aí. E bom, para quem já entrou, é importante que é ter pelo menos uma live semanal, a depender, né, do interesse, a depender dos temas que as pessoas venham a sugerir para a gente pode fazer duas. O importante é que esse seja um espaço de debate, para que a gente descomplique um pouco, né, os conceitos aí que giram em torno da tecnologia, da economia e da política, e tragam cada vez mais pessoas, né, para esse mundo que cada vez mais é um mundo digital, é um mundo que traz para nós a realidade que a gente tem hoje de fazer as principais atividades do nosso dia a dia. É isso aí, cara. E eu acho que aproveitar aqui já 6h30, vamos começando. Eu acho que é importante a gente falar, né? Estamos aqui, o Fábio e eu. Grande Vitor, é outro parceiro aí das redes sociais e da luta pela tecnologia. Estamos aqui apresentar vocês, para quem está chegando, não conhece a gente, somos executivos do setor de tecnologia, apaixonados por tecnologia, e que, num determinado momento, a gente sentiu, junto com uma série de outros colegas aí na Associação Brasileira das Empresas de Software, que a gente precisava ter, né, mais informações, que precisava ter um canal para compartilhar tudo aquilo que a gente via do lado do setor de tecnologia que estava acontecendo, melhorando a vida das pessoas, e informação não chegava. Né? E isso foi idos lá de 2015 que começou a gestar a ideia do Brasil País Digital, que era um hot site no início, né? Lembra, Fábio? E aí hoje a gente se designa cofundadores com outros bravos aí que aceitaram essa tarefa, e desde 2016 a gente está na rua aí para compartilhar informação, o que está acontecendo, né, nessa digitalização para a gente que vem do setor de tecnologia, que isso é tão natural, a gente vê essa transformação, mas e o povão? Né? E as pessoas, né, os nossos colegas, amigos, parentes, né, todo mundo sabe o que é isso, né? Então acho que foi um pouco esse o espírito, né, Fábio? Sem dúvida, eu acho que a gente evoluiu bastante ao longo desse tempo, né? A gente desmistificou, né, aquela máxima de que não se fala de política nesse país. E se a gente trouxer uma conotação não partidária para a política, a gente deve falar sobre política publicamente nesse país ou em qualquer país, mas no Brasil esse tabu. E a gente fala sim, né, de uma maneira descomplicada, buscando uma interseção, né, entre a política, a economia, a tecnologia, a sociedade. E com isso a gente vem, acho que impactando mais de, né, impactando milhões de pessoas, né, ao longo desse tempo, né, em todos os nossos canais digitais. Nós temos um canal no YouTube, temos um canal no Twitter, temos o Brasil País Digital. E aí aproveitar e pedir para vocês que estão acompanhando, que se ainda não, se entraram pelo meu perfil e ainda não seguem o Brasil País Digital, que por favor sigam, que indiquem. A gente cada vez mais pretende colocar conteúdo novo, moderno, dinâmico, para que vocês possam acompanhar e principalmente debater com a gente. Exatamente. E eu acho que um ponto que a gente tocou aqui, uma andorinha só não faz verão, né? E em determinado momento a gente resolveu expandir o escopo do Brasil País Digital e acabou tendo muitas pessoas, entidades interessadas em sentar e seguir junto, e a gente começou a designar de movimento Brasil País Digital. O Vitor chegou, o pessoal da NCD, o parceiro aí forte, mais recente, que está aí na colaboração com a gente na certificação digital, ajudando a trazer conteúdo também na área de segurança, né, de certificação,
como a gente tem outros parceiros, né? Hoje, se eu não me engano, são cerca de 13 parceiros institucionais que ajudam a gente a construir, compartilhar conteúdo, fazer esse debate. Eu acho que o principal é isso. O Fábio mencionou, é a gente fazer o debate sem medo de tocar em pontos polêmicos, sem medo de compartilhar, né, diferentes pontos de vista, assumir posições e fornecer aí esse espaço para que as pessoas, as entidades, né, possam fazer esse debate e compartilhar informação sobre a tecnologia. Bom, acho que faltou a gente mencionar aqui a ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, vários parceiros aí, eu vi que entraram também, que é o pessoal, que é a entidade que lidera esse movimento de várias organizações e voluntários que ajudam a gente a manter essa chama aí acesa. E eu queria aproveitar aqui, Fábio, já a gente entrando no nosso tema, aproveitar o contexto, e já que ele está falando de Brasil, país digital, de transformação digital do país, afinal de contas, com essa pandemia, né, com toda essa situação que a sociedade está vivendo e sendo obrigada a se digitalizar, é verdade ou é mito? O Brasil está se tornando mais digital nesse contexto atual da pandemia ou não? Qual que é a sua opinião nessa história toda? O Brasil é um país de contrastes, né? A gente vive numa nação na qual 36% da população não tem esgoto, mas 80% dela tem internet. Então, somos um país, do ponto de vista da internet, digital. Temos um governo que, ano após ano, tem provado que encarou essa questão do digital de maneira... Tem mais ou menos, no país, o governo federal resta por volta de 2.600, 3 mil e poucos serviços, dos quais hoje 55% já são totalmente digitais. Isso, obviamente, em tempos de pandemia, em tempos de ajuste fiscal, de necessidade, né, da gente controlar melhor os gastos de governo, isso traz, né, para os cofres públicos um alívio fundamental. A gente está falando mais ou menos aí de uma economia anual com digitalização de 2,3 bilhões de reais. E aí não é só no governo federal, não. Eu tenho acompanhado essa epidemia e tenho lado, né, boa parte dos lados pelos quais se olha são lados sombrios, são lados tristes, são lados sofridos, mas a gente percebe que o governo percebeu que a digitalização acelerada, você não tem mais esse processo de transformação digital paulatina ao longo dos anos, é aceleração digital, uma vertigem digital. A coisa está fluindo de uma maneira absurdamente rápida. Então, governos de estados e municípios criando aplicativos, a telemedicina, né, que foi aprovada para ser utilizada em tempos de pandemia, e aí já fica aqui um apelo, caso a gente tenha alguém aí, né, do governo olhando para o que a gente está falando aqui, né, assistindo a nossa live, vamos, né, ampliar o tempo de permanência aqui da telemedicina. A telemedicina tem que se transformar em algo corriqueiro do nosso dia a dia para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas, tratamentos cada vez mais próximos, né, dando acesso às pessoas que hoje não têm condições de ir a um posto de saúde a ter dentro de casa o atendimento e o cuidado necessário para que elas possam ter, né, uma vida mais saudável, com mais cuidados. Então, você tem uma série de aplicações aí sendo desenvolvidas na área de telemedicina. Você tem uma série de aplicações sendo desenvolvidas para ajudar as pessoas, sem sair de casa, principalmente o pessoal do grupo de risco, a identificar se tem ou se não tem os sintomas, né, do Covid, se tem os sintomas, se devem ser tratados em casa, devem ser tratados no hospital, serviços públicos que passam a ser pagos e resolvidos digitalmente. Você tem municípios no estado de São Paulo, no Nordeste, uma série de municípios avançando na digitalização, porque eles entendem que se eles não podem ter os funcionários trabalhando fisicamente, né, nas repartições, se eles não podem fazer com que o cidadão, né, se dirija às repartições para resolver seus problemas, eles jogando isso para o digital, eles continuam prestando serviços de qualidade e serviços que vão aproximar em vez de distanciar. Eu entendo que a burocracia, né, no Brasil, principalmente, ela está com os dias contados se a gente levar a sério esse processo todo de digitalização acelerada pelo qual a gente está passando. Quanto mais a gente tiver acesso, e não só transformar, tirar o papel
né, e colocar na tela. Não é transformar a burocracia, né, do analógico para o digital, mas é de fato usar essa oportunidade para desburocratizar, simplificar e aproveitar que o cidadão precisa, né, de serviços públicos de qualidade e aproximar o público do privado. Você falou da telemedicina, ou telesaúde, né? Como o pessoal tem usado também esse conceito. Hoje, por coincidência, eu tive uma conversa com um colega que ele é responsável por uma operadora de plano de saúde, e eles estão um mês já com um projeto aí na praça de telesaúde, com orientação, com atendimento médico, por teleconsulta, né, com diferente, primeiro triagem, depois tem, né, orientação por enfermeiros, enfim, fato é que com mais de um mês aí rodando, o que eu fiquei profundamente espantado é que o índice de satisfação que eles estão tendo dos usuários da plataforma chega a 92%. Ele falou, cara, isso em saúde, em atendimento físico, é quase que impossível. A gente nunca atingiu isso como a gente está conseguindo com uma plataforma com telesaúde, telemedicina. Então, eu acho que você tocou num ponto bem interessante. E eu queria puxar que você citou alguns exemplos. Como é que você está vendo nessa oferta de serviços e a inteligência artificial, né? Muita gente tem falado de inteligência artificial. Você tem visto como é que o pessoal está usando inteligência artificial nessa frente para ser um aliado aí na orientação, enfim, no combate aí à pandemia? Qual é o diferencial? Qual é o diferencial da inteligência artificial, né? Se você for comparar com as estruturas programáveis antigas, né, de máquinas binárias que perguntavam e respondiam de acordo com a sua programação. É justamente o fato de que a inteligência artificial ela consegue compreender o que você está falando, raciocinar em cima do que você está falando e aprender. Então, quanto mais dados você tem, maiores as chances, né, dos outputs, dos insights, né, da interação com a inteligência artificial ser mais preciso e mais interessante. Na saúde, né, são dados sensíveis, a gente pode até entrar nesse debate depois, mas você tem cada vez mais dados disponibilizados, né, nos famosos data lakes, por meio dos quais, né, os médicos e os operadores eles conseguem refinar e trabalhá-los de modo a buscar certezas ou a buscar respostas a perguntas que antes eles não conseguiam endereçar de maneira apropriada. Não tem mais achismo, não tem mais a consulta aos universitários. São dados que, se bem trabalhados, se bem analisados por meio das estruturas, né, de inteligência artificial, eles podem trazer indicações muito claras de um caminho a ser seguido. E, obviamente, é o que mais se faz hoje, né? Quando você faz essas análises da pandemia, onde tem mais gente, quem morreu, quem não morreu, quais são as regiões mais afetadas, é o uso de inteligência artificial, né? Você consegue aprender muito com os exemplos de países que começaram aí semanas antes do Brasil a manifestar essa doença e fazer com que as políticas públicas desenvolvidas para países como o nosso sejam políticas públicas embasadas em fatos, embasadas em dados, né? A gente acredita demais e fala muito, eu e você, a gente comenta muito sobre isso, né, Andrei? Sobre a importância dos dados ou das decisões serem tomadas com base em dados. E hoje, cada vez mais com a tecnologia, isso é possível, né? É a ciência, né? A gente buscar formas de embasar decisões de políticas públicas com base no que, né, os estudos comprovam, os números comprovam, e não necessariamente um horizonte que vai sendo construído com base numa percepção ou num objetivo político. É a inteligência artificial apoiando, sim, a população e os governos e as empresas a tomarem decisões mais conscientes e inteligentes. Isso você estava falando, informação baseada em dado, e eu pensando aqui em saúde, eu estava lembrando aquela colega, a Mariana Perroni, que ela sempre falava, né, para tratar a saúde, não tratar a doença, né, mudar o escopo, que a inteligência artificial possibilita você a ter, com tanta informação que o médico tem ali, a fazer um tratamento individualizado, fazer
um diagnóstico usando aqueles dados do paciente, né? Usando toda aquela inteligência de dados a favor da saúde, né? E não quando o cara fica doente, não esperar ele ficar doente, né? Eu acho que você mencionou um ponto importante que eu acho que muito pouca gente se dá conta, que a nossa sociedade está vivendo essa transformação acelerada. A gente tem dados sobre tudo, e é muito dado, né? Dados sobre saúde, esses smart band que a gente tem, que coleta batimento cardíaco, movimentação, enfim. Isso aí tem tanto dado da minha saúde que pode ajudar o meu médico a me fazer um diagnóstico mais preciso, enfim, ou outros exames, né? Então, eu acho que na saúde, e a gente vê cada vez mais, e felizmente a gente está vendo que a situação é muito desafiadora, mas está trazendo, sim, pontos muito positivos, né? Você falou dessa aceleração digital vertiginosa, eu acho que esse é um ponto interessantíssimo do que a gente está vivendo hoje. Se é um legado, né, que a gente tem aí da pandemia, tirando outro legado que a gente tem de olhar para as nossas vidas, né, talvez olhar para a família, né, para quem tem filhos, se dedicar aos filhos, à educação dos filhos, mas eu acho que esse grande legado da aceleração digital, você mencionou aí o setor público, sem sombra de dúvidas, né, e o setor privado também, né, e aí e a gente vê toda essa discussão sobre home office, né, sobre a transformação digital acelerada, obrigatória das pessoas terem que, de repente, do dia para a noite, terem que trabalhar de casa, né? Como é que você está vendo isso aí? Antes de tudo, de maneira muito solidária com aquelas pessoas que não têm essa possibilidade, tá? A grande maioria dos trabalhadores brasileiros, eles não podem. Eles têm que ir para as fábricas, eles têm que apertar parafuso, eles têm que operar máquinas, eles têm que limpar, eles têm que dirigir ônibus. Né? Então, antes de qualquer coisa, é importante dizer que esse novo estilo de vida, esse novo normal, ele não é um novo normal generalizado. Ele é um novo normal para privilegiados como nós, pessoas que acabaram, não é nem privilegiados, quer dizer, são escolhas também, né, que nós fizemos ao longo da nossa carreira, que nos direcionaram para um ambiente corporativo ou para uma função que nos propicia, né, o uso da mobilidade como um elemento facilitador do nosso dia a dia. Então, tendo dito isso, eu não acredito em home office. E você trabalha comigo há uns 5 anos já, e você sabe disso. Né? O meu conceito é anywhere office. Onde tem conexão, eu estou disponível e eu estou trabalhando. Essa máxima antiga, né, do você é medido por horas, bumbum na cadeira, ela não pode estar mais ultrapassada. E essa pandemia, ela veio para ser, né, algumas resistências que ainda existiam no mundo corporativo em relação a isso. Muitas empresas até modernas, de tecnologia, que assim, ainda batiam ponto, ainda faziam que as pessoas batessem ponto. Inclusive, a legislação brasileira não permite, né, a depender da descrição do trabalho que se é executado, a legislação brasileira não permite, né, que a pessoa não trabalhe monitorada ou sendo... fugiu a palavra aqui. Medida com base nas horas de trabalho. Então, assim, isso precisa ser revisto também. E é mais um benefício desse momento pelo qual a gente está vivendo, né? Sempre olhando o copo meio cheio, mas é que a legislação vai ter que se atualizar em várias frentes. Quando a gente fala de trabalho remoto, quando a gente fala em medição de produtividade, deslocamentos, direitos trabalhistas, uma série de temas aí relativos, né, à relação patrão-empregado vão ter que ser revistas. Já foram revistas recentemente, né, com as novas leis, né, a nova lei trabalhista que foi promulgada ainda no governo anterior, mas vão ter que sofrer novas revisões para que a gente possa a isso que muitas pessoas estão chamando de o novo normal. Mas aí, cara, eu queria perguntar para você também. Você é um grande especialista, né, em proteção de dados, em privacidade. E a gente vive nesse momento, né, digital, por meio do qual as informações intensa. A gente vive num mundo cada vez mais hiperconectado e um mundo que, a depender de como a gente avalia o uso desses dados, pode sim trazer dificuldades
para a preservação da nossa privacidade. E a gente está vendo uma série de países monitorando seus cidadãos no dia a dia para tentar, né, controlar um pouco melhor a movimentação dessas pessoas, outros países que usam informações pessoais para dividir grupos de risco. Informações e usos dessa informação bastante compatíveis com a necessidade dos governos de debelarem essa crise rapidamente. Mas você vê isso, né, como mais um risco, né, dos governos em diversos países se apropriarem dessas informações, usarem para controlar mais, né, os seus cidadãos, ou mais como oportunidade deles utilizarem isso para acelerar o processo de debelamento dessa crise? Ótima pergunta, cara. E esse é um tema polêmico que tem girado aí o mundo, né? Oi? Adoro temas polêmicos. E que tem rodado o mundo. Eu acho importante que a gente faça aí uma análise sobre a importância da privacidade e de outros temas que vêm juntos, né? Que depois dá muito tema para discussão, a segurança, a governança da informação, que eu acho que vale a gente explorar também. Sobretudo, quanto mais você acelera a digitalização, mais você acelera os riscos de privacidade, de governança, né, e a necessidade de privacidade, de governança e de segurança da informação. Eu acho que está tudo imbricado, né? Você tem um bloco que é muito difícil você distinguir ele, sobretudo em sociedades mais democráticas, né, onde você prima pelas liberdades individuais. E aí é um ponto também interessante que você vê pelo mundo, cada país tem a sua diferente cultura, né, de aceitar um pouquinho mais ou um pouquinho ou menos, né, a intervenção do Estado, né, a capacidade do Estado monitorar a vida das pessoas. Então, a gente tem visto exemplos, por exemplo, de sociedades que aceitam um nível de monitoramento muito maior, com uma consequente, do ponto de vista nosso, ocidental, redução da privacidade, né, como o exemplo na China, onde você tem monitoramento já tem muito tempo, né, de reconhecimento facial, câmeras nas ruas, né, as pessoas com não só o reconhecimento também, esse é um debate que dá para a gente fazer, mas é o matching, né, tem um banco de dados que você faz um matching. É diferente de você usar, e outros países que estão usando a tecnologia de reconhecimento facial para reconhecer que aquilo ali é um ser humano, né, e tem uma aglomeração humana, não necessariamente querendo saber e fazer o matching disso com um banco de dados de outras pessoas, né? Então, você tem aí o dado de saúde, é um dado pessoal sensível, tem que tomar muito cuidado, né? Quem vai ter acesso a essa informação, como, de que maneira, para que finalidade, quando isso daí vai ser apagado, né? E a gente está aqui, é lógico, esse tema é um tema que você tem que se preocupar com, né, a pandemia, agora, imediatamente, que é um problema imediato que a gente tem, mas tem sempre a preocupação, e sobretudo, eu participo de comunidades de privacidade, e o pessoal fica muito preocupado com o pós, né, o pós-pandemia, o que pode ser feito com essas informações, ou essas eventuais ferramentas que podem ser montadas e criadas lá na frente, no pós-pandemia, para um eventual, hoje, em se tratando de política, a gente nunca sabe, a gente espera que o futuro seja previsível, né, sem percalços, mas vendo a história humana, a gente sempre sabe que a história, você tem idas e vindas, né, na democracia. E a preocupação é que eventual ferramenta ou eventuais bases de dados possam ser usadas para finalidades outras que prejudiquem a privacidade das pessoas, o direito de ir e vir, né? Então, é sempre muito importante que... E aqui um ponto muito importante que a gente tem que distinguir é que não é proibido usar dado pessoal para combater a pandemia, não é proibido você usar tecnologias mais sofisticadas de inteligência artificial que eventualmente reconheçam dados pessoais, mas é preciso que você tenha balizas, né? Balizas, no Brasil, éticas, legais ainda, a gente está aguardando a entrada em vigor da LGPD, mas, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entra, a princípio, em vigor agora em agosto, tem uma discussão no Congresso para prorrogar ela para o ano que vem,
mas já é uma baliza fundamental para as empresas, para os governos construírem essas soluções. E todo o debate que tem sido feito em cima das soluções com os governos tem se baseado nesses parâmetros da LGPD, de privacidade, de transparência, de respeito às liberdades democráticas, mesmo sem a lei estar em vigor. Isso é um aspecto muito positivo, eu acho. A cultura da privacidade do Brasil, a gente chegou tarde, o Brasil, a nossa lei é de 2018, entra em vigor 2 anos depois, agora em 2020. A União Europeia tem leis, tem marcos, né, desde a década de 90. Então, eles já têm uma cultura, as empresas, o governo, o cidadão de não dar o seu dado, de perguntar, de questionar. Então, aqui é muito positivo que isso esteja avançando, que o governo e as empresas estejam criando essa cultura da privacidade. E que a gente... Enfim, mas eu acho que a mensagem principal é que privacidade e combate, né, a pandemia ou melhoria dos serviços públicos de saúde, isso aí não precisa ser um antinômio, não precisa ser contraditório. É possível conciliar, né? Enfim, eu acho que esse é um ponto importante aí. O Léo Abranches, nosso amigo, ele está aqui e ele fez um comentário aqui que me lembrou um artigo que eu li recentemente da McKinsey, falando sobre o pós-crise. Né? Mas antes do pós-crise, eles falavam sobre o durante a crise. O que está acontecendo, né, na cabeça dos gestores públicos e privados. Né? E eles tentaram resumir em 4 conceitos, palavras, né, com a letra R, tentando mostrar de que forma das grandes empresas e governos têm atuado e como é que isso vai acontecer lá na frente. Então, eu queria dividir com vocês, o primeiro R é o resolve, né, o resolver. Então, a gente está na fase, o Brasil está nessa fase do resolve. As decisões têm que ser tomadas agora. Então, os governos precisam decidir se vão colocar maca nos hospitais, se vão comprar respiradores, se vão buscar doações para comprar o que precisa ser comprado, se vão se endividar, se vão darem na pandemia, se vão terceirizar. As empresas têm que definir, têm que resolver se vão parar, se não vão parar, se vão diminuir a atividade, se vão aumentar a atividade em função da oportunidade que essa crise pode ser uma delas. Então, está todo mundo assim focado em resolver o ponto que hoje está apertando mais o calo delas. A próxima fase é a fase da resiliência. Então, essas empresas e governos, eles vão perceber que sim, eles precisam sobreviver. Eles precisam pagar os salários, eles precisam continuar investindo, eles precisam, eventualmente, pedir um empréstimo, se vão ter ou não vão ter fôlego, eles precisam decidir se eles vão falir, se eles vão fechar as portas ou se eles vão seguir se endividando e lá na frente eles vão ver, né, o que pode acontecer. Mas a real é que é um momento, né, próxima fase dessa crise, enorme resiliência por parte de tudo e de todos. As decisões difíceis imediatas já vão ter sido tomadas. E aí o segundo passo é, e agora? Como é que eu vou segurar as pontas? Como é que eu vou avançar a partir de todas as decisões que eu tomei lá atrás? O terceiro R da McKinsey é o return. Então, beleza. Então, temos já uma crise minimamente estancada, um plano sendo implementado, retorno às atividades econômicas, retorno à escola, retorno, né, ao comércio. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai botar todo mundo de máscara, a gente vai obrigar os restaurantes a terem álcool gel em todas as mesas, a gente vai fazer com que os cinemas só possam aceitar 30% da sua capacidade para que as pessoas se sentem em lugares marcados, né, sem nenhum tipo de contato social muito próximo. A gente vai testar essas pessoas antes de entrarem no cinema. Então, essa fase, né, do retorno, que alguns estados já estão começando a planejar no Brasil, né, mas ainda de uma maneira ainda embrionária e nos rascunhos, porque eles não sabem o que vai acontecer na semana que vem nem na próxima, né? Esses planos, né, que os estados, acho que o Rio Grande do Sul fez, o São Paulo fez, outros já estão ensaiando fazer, são planos que rapidamente podem ser reescritos a depender da elevação do número de contágios e de mortes nos próximos dias e semanas, né? E o último R da McKinsey, que é o mais interessante, né,
chegaremos lá fortalecidos, viveremos e certamente faremos parte desse processo, é o que eles chamam de reimagination. Então, assim, ok, temos um novo mundo. As pessoas não vão conviver com as outras como conviviam, não vão comprar como compravam, não vão se movimentar como se movimentavam. E aí, como é que a gente pode se diferenciar nesse ambiente? Como é que a gente vai reimaginar a educação, o desenvolvimento tecnológico, o trabalho, a política, a comunicação? E esse é o momento em que eu acho que a gente deve cada vez mais vislumbrar e já planejar a chegada dele, porque esse é o momento que vai passaram 3 meses em casa sem fazer nada, as empresas que passaram 3 meses chorando, os governos que passaram 3 meses reclamando, daqueles que vão crescer, prosperar e dar o passo necessário para que a gente reinicie o século XXI em grande estilo. Cara, você tocou num ponto aqui que eu acho que essa reimaginação, algumas forçadas aí, né, como no caso da telemedicina, poxa, as pessoas não podem sair de casa, é melhor que você trate elas em casa do que se elas vão procurar orientação, consulta num posto de saúde, num hospital, né, e eventualmente se infectar ou infectar as outras pessoas. Mas eu acho que nesse ponto que você tocou, né, talvez os vetores que estão sendo possibilitados são inúmeros, né? Se a gente começar a olhar para essa reimaginação da sociedade, né? Poxa, eu vi aqui com uma admiração, o parlamento britânico fechou e deu plenos poderes para o primeiro-ministro. Né? Estamos falando da Inglaterra, primeiro mundo, né? A designação lá da década de 80. Cara, o parlamento no Brasil não fechou, nenhum momento. No dia, se eu não me engano, aqui, dia 20 de março, dia histórico, entrou em vigor o parlamento virtual. Com toda as críticas que se podem ter, que são as lideranças que estão ali, os parlamentares estão de casa, poxa, mas que coisa mais consequente, eficaz, até ecologicamente, por conta de emissão de carbono, de voos, quanto que um parlamentar não voa toda semana para ir e voltar da sua base, num país do tamanho como o Brasil. Né? Como é que vai ser o futuro do funcionamento do Congresso, pegando essa sua provocação aqui na reimaginação? Vamos ver se o Fábio caiu ou se fui eu que caí. Eu estou aqui, eu estou aqui. Você está aí? Ah, então tá bom. Não, a sua imagem caiu, cara. Tá bom. Pegando o gancho aqui, como é que vai ser o futuro do funcionamento do Congresso, né? Onde os parlamentares de cantos mais longes do país, poxa, né, tem sempre aquela crítica do parlamentar de viajar muito, né, da sua base. Poxa, mas ele tem que também estar na sua base. Então, acho que foi um passo fundamental. Outro elemento importante, já mencionou aqui a telemedicina, né, que foi regulamentada provisoriamente durante a pandemia, mas a gente espera que ela seja perenizada. O parlamento digital, todos os poderes. O executivo, eu nunca tinha feito reunião como eu tenho visto hoje acontecer com o poder executivo, com secretários, ministros, secretários executivos, diretores, pela internet, por teleconferência. Qual vai ser o futuro do relacionamento com o poder executivo e da sociedade, né, do setor privado, do lobbying, com o governo, em termos de transparência? Será que a gente não pode, no futuro, ter um mecanismo de gravar, registrar essas reuniões, até com um formato de transparência, né, de accountability? O próprio judiciário agora, no dia 15 de abril, foi a primeira sessão, o primeiro plenário virtual do judiciário, ou seja, pegando só os 3 poderes, né? E aí a gente vê um decreto presidencial também aceitando, isso já de longa data que a gente tinha, aceitando a possibilidade de descarte dos documentos físicos e a gente poder usar e guardar a cópia digital daquele documento, que é outro grande avanço, né? Enfim, a gente tem algumas pistas, a própria cultura do home office que você mencionou, né? Como é que vai ser isso lá na frente? Será que as pessoas vão querer voltar para o trabalho e ficar, eu gosto da expressão que você usa, homem bunda na cadeira? Será que a gente vai querer isso de novo? Poxa, ou será que eu vou querer passar 1, 2 dias da semana com a minha família que eu já vi que dá certo? Né? Como é que vai ser o futuro, essa reimaginação? Né? E isso você mencionou muito bem, os contratos de trabalho vão mudar. Né? A própria telemedicina, a telesaúde, hoje eu estava discutindo com um colega da operadora, e ele falou, implica uma mudança também da remuneração, e se tinha uma certa resistência de categorias profissionais, porque você tem que repensar e rediscutir a remuneração e as relações de trabalho
dos profissionais da área de saúde que vão trabalhar ali. Será que é melhor ou é pior? Né? Você tem um modelo de pagamento hoje, o outro você vai ter outro modelo, né? Então, é o que eu gostei dessa expressão de reimaginação, né? Num ritmo frenético e acelerado, né? E eu me pego pensando, qual vai ser o novo normal, né? Provavelmente não vai ser igual a antes, né? Alô? Você está aí, Fábio? Alô, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Será que a minha internet caiu? Oi, Gabi, tá me ouvindo? Voltou. Pronto, vamos reconectando aqui, pessoal. A gente estava fazendo a provocação, como vai ser o novo normal? Será que vai voltar a ser como antes? Né? Enfim, e aí eu queria, acho que enquanto a gente aguarda o Fábio... Ah, boa. Tem que aceitar ele de novo aqui. Espera aí, pessoal. Marinheiro de primeira viagem. Pronto. Voltando aqui, pessoal. Desculpa a interrupção. Marinheiro de primeira viagem, a gente vai apanhando aqui e aprendendo. Voltou? Tá me ouvindo? Tô. Só não tô te vendo. Eu não sei o que fazer, então. Eu tô me vendo. Aguardando. Eu acho que está entrando a sua conexão. Bom, vamos aproveitar, Fábio. Não sei se você tem mais algum comentário para abrir para o pessoal. Se alguém tem alguma pergunta, alguma provocação. Enfim, a ideia é que essa seja a primeira de várias, né, e que seja construída uma construção coletiva. Quais são os temas? Para a gente trazer especialistas, para conversar, vamos bater papo de maneira informal, sabe, descontraída, sem né, o tecnicês que a gente tem, ou o juridiquês. Enfim, quais são os temas que o pessoal da NCD, sim, estão aqui, vocês estão no radar para vir aqui numa próxima conversa. Já estamos costurando aí com o Egon. Mas, enfim, temas, perguntas são mais do que bem-vindos, pessoal. E a gente está aí para ouvir vocês. Você está me ouvindo bem? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Você me ouve? Eu vi que Agora eu estou te ouvindo. Eu vi que enquanto a gente vai aguardando, eu vi que a Bianca morou um bom tempo em Hong Kong. Ela estava mencionando, não sei, desculpa, Bianca, você ainda está lá, falando das práticas de Hong Kong, né? E Hong Kong foi muito interessante como eles usaram a ferramenta de contact tracing, né? Que é a ferramenta que vê contato entre as pessoas, usando inteligência artificial para evitar, né, o avanço da epidemia lá. E foram muito felizes, junto com a Coreia do Sul, né? Hong Kong teve um exemplo aí bom de evitar, usar a tecnologia para evitar que a doença, num primeiro momento, se espalhasse, né? E eu acho interessante, pegando esse gancho, essas ferramentas de contact tracing, que elas são úteis, né, pelo que a gente está ouvindo do pessoal da área de saúde, em dois momentos. O primeiro, ou elas são muito úteis no primeiro momento para você evitar que as pessoas se contaminem, segurar a doença. A China conseguiu fazer isso, mas se bem que foi mais Hong Kong, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul que usaram o contact tracing nessa fase inicial. Ou essas ferramentas são muito úteis na fase de abertura e fim do lockdown, né? Que aí você vai abrir a economia, e aí você precisa ter dados, né? O Fábio mencionou, é importante você ter decisões baseadas em dados, como é que está o avanço ainda da doença no âmbito da infecção entre pessoas, do contato entre as pessoas. Então, esse tipo de ferramenta que foi usado lá é muito útil, seja no início ou no final da curva de abertura da pandemia. Chegou aqui uma pergunta, Fábio? O Léo Abranches está fazendo uma pergunta aqui. Vocês acreditam que a pandemia poderia acelerar a implementação do 5G no Brasil? Como seria e como ficará a disputa China e Estados Unidos nesse tema? Cara, eu me arrisco aqui. Eu não sei. Está em curso um processo liberar o espectro do 5G no
meio de um leilão. Esse advogado, ou deveria, a última vez que eu li, até o final do próximo ano, não é uma questão de burocracia, querendo dificultar, pelo contrário, uma questão técnica, as antenas analógicas de TV, antena de TV, aquelas antena parabólica, o espectro do 5G precisa usar o espectro que essas parabólicas usam. E se você tira milhares de brasileiros passam e perdem o sinal, que hoje é o sinal que conecta principalmente as pessoas que vivem, né, nos rincões do estão pacificada. Existe uma disputa geopolítica estratégica, Estados Unidos e China, para ver quem vai ser, né, o líder no momento do 5G. A China sai na frente, quatro empresas que tem um desenvolvimento muito acelerado da tecnologia, já implementado, boa parte no território chinês. É a empresa que está aí meio que se chocando com alguns interesses americanos, mas no Brasil parece que não vai haver nenhum tipo de... Você vai cair uma neutralidade lógica, aí vai poder as empresas americanas que não... A empresa americana envolva... Existem parceiros de empresas americanas, ideias principalmente, que atuam nessa área, mas como tem essa disputa geopolítica e geoestratégica, querem claramente que a China prevaleça no dessa, que vai ser o backbone do desenvolvimento tecnológico dos próximos 20 anos. Então, de fato, uma decisão difícil. O Brasil precisa acelerar, a gente precisa seguir o fluxo, né, do desenvolvimento, dos leilões, garantir que vai ter empresas que investir. Nada disso vai ser possível no exato momento, né? A gente investir em estrutura, grandes obras para que a gente possa... Então, acho que no seu devido tempo, que passamos bem, passamos, né, com o número de investidores possíveis, com as habilidades que a gente tem de atrair investidores, para que a gente, dessa infraestrutura, né, o impulsionador nos próximos anos. Quer complementar? Só pegar... Não, eu queria pegar o gancho e aproveitar aqui a pergunta do Hugo, que ele falou, pô, a mudança da LGPD não faz falta aí, a mudança da entrada em vigor, exatamente na época de pandemia, né? E eu acho que essa é uma decisão que o Congresso vai decidir, está na mão do Congresso se vai mudar ou não. Foi um projeto que veio do Senado, está na Câmara, a Câmara deve decidir se arquiva, se avança, enfim. Mas fato é que, viu, Hugo, para a importância do avanço da cultura da privacidade no Brasil, a gente precisa ter autoridade. A lei ela é principiológica, né? A lei ela foi definida, né, com alguns elementos principiológicos importantíssimos, mas o curso natural da lei era que você criasse uma autoridade para regulamentar, orientar, né? Você tem vários elementos ali, e tem várias perguntas que são feitas a partir da LGPD, que essa futura autoridade deveria já estar respondendo isso. Então, o ponto mais importante da LGPD, da privacidade, é que o governo avance na criação dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Eu acho que esse é o ponto principal para ontem, independentemente se o Congresso vai optar ou não por prorrogar a entrada em vigor da lei. A lei, e foi o que eu mencionei aqui, né, e a gente já vê tanto empresas do setor privado como governos já estão procurando, na pandemia, seguir a lei. A gente tem essa preocupação, vê que existe e a preocupação está no radar. Agora, na ausência de uma autoridade regulatória e da definição dos parâmetros, vai acontecer o que está acontecendo. Tudo isso vai ser judicializado, né? Vai para o judiciário, que é uma pena. Se você tivesse, e o ideal é que você tenha segurança jurídica para todo mundo, para a empresa, para o governo, para o cidadão que quer o seu dado respeitado, todo mundo precisa saber quais são as regras do jogo. Então, enfim, eu acho que mais sintomático do que a mudança da alteração da lei ou não,
é o fato da gente não ter ainda essa autoridade que está dependendo aí, depende de uma nomeação do presidente da República, de 5 diretores, junto com a publicação de um decreto que define a estrutura, o orçamento, o número de funcionários, e esses 5 nomes de diretores precisam ser aprovados pelo Senado Federal. E aí, por uma questão de relacionamento entre executivo e legislativo, infelizmente isso ainda não avançou. Mas a gente espera que avance o mais rápido possível para que a cultura da privacidade possa avançar ainda mais. E um elemento, independentemente da orientação, regulação, tem um elemento importante nessa futura autoridade, que é a educação. Sentar, ser o órgão centralizador do país que vai sentar com as organizações de classe, vai sentar com o governo, vai sentar com as organizações de consumidores, né, vamos avançar na educação do país, quais são as melhores práticas, né, vamos trabalhar com as entidades de classe, quais são as melhores práticas de segurança, de governança da informação, vamos sentar com o pessoal da área de saúde e ver quais são as melhores práticas do uso de dados pessoais na área de saúde. Poxa, o pessoal de saúde que tem que dizer, né, o que vai acontecer aqui, vai ser tudo judicializado. Então, na ausência desse processo, infelizmente, a gente vai ter muita judicialização. Enfim, não sei se você quer comentar algum ponto, Fábio. Não, eu acho que esse ponto está super bem coberto. Você é professor e mestre nesse tema, nem me atreveria. Mas olha só, a gente tem aqui um ponto da WIDS que a gente não tratou ainda. Como vocês veem, a inclusão digital... André, acho que está com um eco. Você está ouvindo o eco? Cara, eu botei o microfone, eu tava, aí pus o microfone. Tá bom, enfim, espero que não esteja atrapalhando muito. Mas a WIDS, ela fala sobre a inclusão digital, principalmente da classe baixa, e ela quer entender se isso, né, vai ser acelerado a partir de agora. E eu acredito que sim, que já está, né? Você vê principalmente na área de educação. Eu estava lendo hoje um artigo que mostrava o investimento que foi feito pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo Estado de São Paulo, em educação digital para as escolas públicas. Então, tem aplicativos, aulas gravadas, milhões de pessoas assistindo, que obviamente não são pessoas necessariamente versadas, né, nessas tecnologias digitais, devem estar sofrendo muito. Eu, né, tenho aqui exemplos pessoais aqui para compartilhar. Eu tenho 4 filhos, sendo que 2 deles, né, já estão em idade escolar, e eles estão sofrendo, nós estamos sofrendo com toda a tecnologia que está sendo disponibilizada. Tem absolutamente tudo. Mas com isso vem cobrança, e com essa cobrança vem a necessidade deles focarem numa plataforma que eles não estão acostumados. Por mais digitais que eles sejam, eles sofrem, né, com essa cobrança. Todas essas plataformas, o vídeo, a lição que tem que imprimir, porque eles têm que fazer no papel, a Classroom lá com a professora, tem uma reunião com a professora, tem reunião com os amiguinhos, eles têm que fazer vídeo para provar que eles fizeram a atividade. Então, tipo, essa uma multidisciplinaridade tecnológica pela qual eles hoje estão tendo que enfrentar o dia a dia deles, é algo que também, né, precisa de um tempo, eu acho que para você se adaptar. Um exemplo claro, e aí fugindo da educação, a Caixa desenvolveu um aplicativo para pagar o Corona Voucher, né, aquele recurso que está sendo destinado principalmente às pessoas que não têm carteira assinada e que vai ajudá-las, né, a passar por essa crise. A gente vive num país, vocês sabem disso, de 45 milhões de pessoas desbancarizadas, que não sabem, nunca tiveram conta, que pagam as suas contas usando outros meios que não o digital. E, de repente, elas têm um aplicativo por meio do qual elas vão ter que receber um dinheiro e transferir para a conta delas, ou depois elas vão ter que sacar. E aí, justamente, o objetivo do aplicativo, que era evitar aglomerações, foi justamente o contrário. As pessoas foram para o banco para tentar entender ou para receber esse dinheiro nos primeiros 2, 3 dias, porque elas não tinham a educação digital, não haviam sido incluídas digitalmente para poder fazer essa transação lá. Mesmo as que tinham, né, boa parte delas tinham já smartphone, mas não sabiam fazer. Então, isso vai acelerar. Muitas das coisas que antes eram feitas, né, no dia a dia de maneira analógica, agora passam a ser feitas no digital,
vai haver um período, sim, de adaptação, mas passado esse período, a gente consegue incluir cada vez mais pessoas de todas as classes sociais no mundo digital. Lembrando, né, um ponto que eu comentei no começo da conversa, que a gente já tem mais de 80% da nossa população conectada à internet. Independentemente da qualidade da internet, esse é um outro debate, mas eles têm acesso. E é um ponto interessante, né? Porque esse debate aí que a gente está vendo, será que todas as escolas estão tendo acesso, ou todos os professores, ou todas as residências, né? Ainda mais de quem mora em ambiente de vulnerabilidade, né? E a gente discute aquele velho, que já infelizmente é antigo, né? Debate sobre se a conectividade ou não deveria ser um direito universal. Na medida em que cada vez mais você precisa de conectividade para ter acesso à sua cidadania, né? É algo que você tem alguns direitos constitucionais de exercício de cidadania, né? E você precisa ter cada vez mais com a digitalização de serviços públicos, né? E ainda mais nessa época de pandemia, né? O acesso à educação como um direito constitucional, né? Ele deveria, para ele ser cumprido, a gente precisaria ter conectividade. Então, e eu tenho visto esse debate avançar muito nas entidades de classe que a gente faz parte, nos debates que eu participo no governo, eu tenho visto, sobretudo no MCT, que tem tido uma preocupação muito grande em avançar e acelerar essa conectividade, mas tem vários gargalos, questão de antenas, regulação de antenas, que é municipal, nem todo município tem a mesma regulamentação. Mas a gente espera que isso avance, né? E como o Fábio mencionou, é uma onda que tem que vir para ficar, para avançar a conectividade ao máximo e garantir que todos, né, de fato, tenham essa mesma experiência, né? Que aqueles que têm um pouco mais de acesso à conectividade, a dispositivos, enfim, a gente está podendo ter, né? Um ponto, viu, Ides? Muito obrigado. Um ponto eu acho que você tocou essencial. É sempre bom lembrar, né? No Brasil País Digital, quando a gente lançou o movimento, a gente ficava discutindo e pensando quais deveriam ser as bandeiras, né? E até numa cartão de final de ano, até crédito aí ao Fábio, ele escreveu uma mensagem desejando que o seu ano novo seja um ano próspero, mais digital e menos desigual. E aquilo deu tão certo, cara, que a gente falou, porra, cara, esse é o lema do Brasil País Digital. Né? E a gente acredita que é possível e o Brasil deve ser mais digital e menos desigual. Né? Eu acho que em todos os debates, eu acho que esse é um mantra que a gente tem que carregar e a gente procura manter sempre associado. Estou vendo aqui, chegou mais uma pergunta. Ô, Fábio, você tem... Não, eu só queria fazer um comentário. Tem 8 minutos, Andrei, para concluir a live, senão ela vai cortar a gente. Eu queria pegar um gancho nessa questão do mais digital e menos desigual e remeter a um artigo do Yuval Harari, que ele publicou no Financial Times, já faz mas que me tocou bastante. Está todo mundo falando que essa crise que a gente está passando agora é uma crise, uma guerra. Estamos vivendo uma guerra. Ele dizia o seguinte, não, isso não é uma guerra. Isso é uma crise de saúde, isso é uma crise humanitária. E uma crise de saúde humanitária, diferentemente, cujos soldados não estão dando armas para os outros. Os soldados são os médicos, são os profissionais de saúde, que estão cuidando de todos aqueles que necessitam desse cuidado. E esse cuidado está sendo feito de maneira física, presencial, e de maneira cada vez mais digital, levando acesso à medicina a estratos da população brasileira que não teriam condições de se consultar ou de ter o mínimo de alento para que eles possam sobreviver, né, essa crise de uma maneira mais digna. A gente tem, isso é um dado do IBGE, a gente tem mais ou menos quase 14 milhões de pessoas hoje vivendo em favelas. E essas pessoas me preocupam muito lá na frente. São pessoas que numa primeira leva não são examinadas, né? Mas são pessoas que não conseguem ficar presas nas suas casas, nesse distanciamento social. Eles moram em lugares muito pequenos, lugares ermos, com 4, 5, 6 pessoas da mesma família, e precisam ir, e precisam trabalhar, e precisam voltar.
né? Tem casos, eu li outro dia também o caso de uma família, de um pai que trabalhava no shopping, estava bem, a mãe era uma manicure, tinha lá a sua receita justa, assegurada, né, todo mês, o filho estudava numa escola pública, e de uma hora para outra, o cara faliu, a mãe não consegue mais serviço, porque ninguém quer fazer manicure, você não pode, né, ter essa proximidade social. O filho está em escola, a escola fechou, só que o cara tem que pagar a conta. As contas não param de chegar. Então, assim, é desesperador ver como boa parcela da nossa população ainda vai passar por isso com uma boa dose de sofrimento. E quando a gente criou o Brasil Digital, e quando a gente chegou no slogan, né, para um Brasil mais digital, menos desigual, não foi um slogan. Essa é a real preocupação desse movimento. É levar para cada vez mais pessoas informações, conectividade e capacidade para que a população cresça e se desenvolver por meio do digital. E eu espero que a gente, né, com essa iniciativa dessas lives, ter um movimento cada vez mais digital, multiplataforma, a gente consiga atingir, que é tocar também essas pessoas, é fazer com que elas participem do debate e usem esse debate para se inspirar e para crescer. É isso aí, Fábio. Estamos aqui estourando o nosso tempo. Eu acho que fica aqui a nossa alegria de manter o nosso público cativo aí. Tem esses bravos que estão ajudando a gente a desbravar aqui as lives pelo Brasil País Digital, que esperamos seja a primeira de muitas. Semana que vem, de novo, quinta-feira, às 6h30. Fiquem atentos. A gente deve divulgar em breve qual vai ser a próxima live. Provavelmente não vai ser eu e o Fábio de novo. A gente vai estar um de nós dois e algum colega de fora. Vamos também começar a abordar novos temas, né? E trazer outras inquietações, outros debates para a gente compartilhar com vocês. Então, mais uma vez eu reforço, seja por mensagem direta, por aqui, por qualquer canal do Brasil País Digital, ou meu ou do Fábio, fiquem à vontade para mandar sugestões de debates, temas polêmicos, o que vocês acham que poderia ser coberto, sugestão de nomes, a gente está aberto aí para isso. Mais uma vez, obrigado aí, pessoal, agradeço. Você tem, Fábio, mais alguma palavra final antes que nos cortem aqui? Obrigado, pessoal, foi um prazer. Semana que vem, eu acho que o Andrei está de férias. Eu seguro a onda, na semana seguinte eu estarei de férias, ele segura a onda, mas não vamos deixar a peteca cair, não. Pelo menos toda quinta estaremos aqui, se vocês quiserem entrar, sugerir temas, fiquem super à vontade. E não deixem de seguir o perfil do Brasil País Digital no Insta, BR País Digital, e compartilhar com as pessoas que vocês acham que podem vir a se interessar por esses temas que a gente vem debatendo. Pessoal, brigadíssimo, boa noite, bom descanso e até semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais.